Olá, irmãos, bem-vindos a mais um momento de reflexão. Durante toda essa semana nós estaremos falando sobre o capítulo 23 de Salmos, ou seja, o Salmo 23, salmo muito conhecido. E hoje eu queria ler o versículo 1 com vocês, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre os salmos em si, não somente com esse, mas o livro inteiro de salmos, é que os salmos são orações cantadas. Se é uma oração, ela é feita a Deus, então todos os salmos desse livro são direcionados para Deus. Mas em nossas orações, a gente tem uma outra perspectiva também. Ao mesmo tempo que a gente ora para Deus, a gente também ensina o nosso coração. Então quando a gente se coloca nesse lugar de oração, direcionando as nossas orações a alguém maior, a gente está ensinando ao nosso coração que existe alguém maior que nós, e se existe esse alguém maior que nós, ele é digno de oração e da nossa adoração, e é para ele que a gente reserva esse lugar de súplica, de preces e de orações. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, que todo salmo ele é uma oração, e toda oração ela é feita a Deus, mas também ela serve para ensinar o nosso coração. E nesse salmo de Davi, nesse versículo 1 que nós vamos nos ater hoje, temos dois ensinamentos, duas coisas que podemos ensinar ao nosso coração. A primeira coisa que a gente pode ensinar ao nosso coração, orando esse versículo a Deus, é de que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. E com o Senhor sendo o pastor da nossa vida, ou seja, aquele que nos conduz, que conduz a nossa vida, esse lugar de senhorio, de pastoreio, só cabe uma pessoa. E se Deus é o nosso pastor, então o trabalho não é o nosso pastor, o dinheiro não é o nosso pastor, a família não é o nosso pastor, o nosso pastor da comunidade não é o nosso pastor, mas o pastor da nossa vida é o nosso Deus, que governa sobre a nossa vida e nos conduz nessa caminhada enquanto estamos aqui. Então essa é a primeira coisa que a gente pode aprender junto com Davi, orando a Deus esse salmo. A segunda coisa é que quando Deus é o nosso Senhor e pastor da nossa vida, o resultado disso é que de nada teremos falta. E aqui a gente talvez reaprende o que muitas vezes esse salmo é usado de forma diferente. Às vezes a gente ora esses salmos com um sentido de que se o Senhor é o meu pastor, tudo que eu quiser eu vou alcançar, tudo que eu quiser eu vou pedir para ele, eu vou receber e eu vou ter tudo que eu quero. Mas não, o que esse texto diz, o que esse salmo diz, é que se Deus é o nosso pastor, se ele está nesse lugar de governo da nossa vida, o nosso coração não sente falta de mais nada. Que é exatamente o que o salmista Davi diz aqui: de nada terei falta. Então quando a gente entende que Deus é o nosso Senhor e o pastor das nossas vidas, de nada temos falta, nada. Ou seja, aquilo que eu não tenho na minha vida, eu não preciso. E eu nem sinto falta, por quê? Porque Deus é o Senhor e pastor da minha vida. Então, que você guarde isso, que ao orar esse salmo, você possa ensinar ao seu coração também que o Senhor da sua vida é Deus, é aquele que conduz a sua história. E por ele ser o Senhor da sua vida, você não sente falta de nada, porque isso já é suficiente. Que Deus te abençoe.